Imagine descobrir que cada selfie que você tira rouba um pedacinho da sua essência. Essa é a situação curiosa de Lucas, um jovem que, ao revisar suas fotos, percebe que algo estranho acontece. A cada nova imagem, ele se sente um pouco mais disperso, como se partes de si mesmo estivessem sendo capturadas pela câmera. Intrigado, Lucas começa a investigar essa sensação esquisita e acaba se deparando com a filosofia do eu fragmentado. A filosofia do eu fragmentado sugere que, em nossa era digital, nos dividimos em múltiplas identidades através das fotos, posts e perfis que criamos. Cada imagem, cada postagem, é como um pedaço de nós que se desprende e ganha vida própria na vastidão da internet. Lucas não pode deixar de se perguntar: será que estamos nos perdendo aos poucos, fragmentados em milhares de pixels? Com essa nova perspectiva, Lucas passa a encarar suas selfies de um jeito diferente. Ele percebe que, ao invés de apenas capturar momentos, ele está criando uma coleção de mini Lucas, cada um com uma parte de sua identidade. Essa ideia o faz refletir sobre quem ele realmente é e como as suas partes espalhadas pelo mundo digital podem influenciar sua visão de si mesmo. No fim das contas, Lucas decide usar essa descoberta a seu favor. Em vez de temer o eu fragmentado, ele resolve abraçar suas múltiplas facetas, usando cada selfie como uma oportunidade de se reinventar e explorar novos aspectos de sua personalidade. Afinal, quem disse que precisamos ser uma coisa só? E você, já parou para pensar em quantos eus você espalhou por aí? Imagine uma borboleta desavisada que, ao bater suas asas, não causa tempestades, mas sim viaja no tempo, explorando o que chamamos de efeito borboleta reverso. Em um dia ensolarado, ela se encontra em um campo florido, prestes a descobrir que cada batida de suas asas é uma passagem para outra era. Ela é uma viajante temporal, mas não no sentido clássico. Sua missão é entender o impacto das pequenas ações do futuro no passado. Essa pequena criatura, que chamaremos de luz, começa a perceber que a cada vez que suas asas se movem, ela é transportada para um momento diferente da história. Num instante, está voando ao lado dos dinossauros, e no próximo, flutuando em meio a uma revolução industrial. Luz se dá conta de que, ao contrário do que se pensa, são as grandes mudanças que afetam o passado de maneiras sutis e inesperadas. O efeito borboleta reverso sugere que o futuro também molda o passado, e não apenas o contrário. Com essa perspectiva, Luz começa a explorar como eventos futuros podem reescrever narrativas anteriores. Talvez aquela famosa pintura renascentista tenha sido inspirada por uma tecnologia do século XXI que ninguém ainda compreende, ou uma decisão política crucial foi influenciada por ideias que ainda nem existem. As asas de luz se tornam o pincel que pinta novas possibilidades históricas, desafiando a noção linear do tempo e nos convidando a pensar sobre o que já aconteceu sob uma nova luz. E assim, Luz continua sua jornada, dançando entre os tempos, nos lembrando de que a história não é apenas uma linha reta, mas um emaranhado de possibilidades e conexões. Enquanto voa, ela nos provoca a refletir sobre como nossas ações futuras podem estar silenciosamente escrevendo as páginas do passado. Quem sabe, o próximo bater de asas de luz nos leve a uma nova compreensão de como o tempo realmente flui? Já imaginou se sua geladeira tivesse sentimentos e decidisse que só abriria para quem ela julgasse digno? Bem-vindo ao mundo da ética eletrodoméstica. No cenário dessa nova filosofia, não é só você que faz escolhas éticas na cozinha, seus eletrodomésticos também têm uma palavra a dizer. Imagine chegar em casa faminto, abrir a geladeira e ouvir dela: hoje, não. Você não lavou a louça ontem, e eu vi tudo. Nesse conceito revolucionário, sua geladeira se torna um guardiã moral dos alimentos. Ela analisa suas ações passadas e decide se você merece aquele pedaço de bolo ou não. Talvez ela até tenha um diário secreto onde anota suas atitudes e classifica seu comportamento. Quem diria que um eletrodoméstico poderia se tornar o árbitro moral da casa? Isso certamente nos faz repensar a forma como tratamos nossos queridos ajudantes de cozinha. E não para por aí. A ética eletrodoméstica pode se expandir para outros aparelhos também. O forno pode se recusar a assar sua pizza se você não tiver comido legumes nos últimos dias. A cafeteira, sentindo-se emocionalmente negligenciada, pode simplesmente parar de funcionar até que você lhe dê a devida atenção com uma limpeza completa.
Cada aparelho ganha uma personalidade única, e você precisa conquistar a confiança deles. No fim das contas, essa ideia maluca nos faz refletir sobre como tratamos nossos pertences e o impacto de nossas ações cotidianas. Talvez, ao imaginar nossos eletrodomésticos com sentimentos, possamos nos tornar pessoas mais conscientes e cuidadosas. Portanto, da próxima vez que for pegar um lanche à noite, pense 2 vezes: será que a geladeira vai aprovar? Imagine uma abelha chamada Maria que descobriu o segredo para transformar a vida na colmeia em algo extraordinário, o fluir coletivo. Ela não era uma abelha qualquer. Maria tinha uma visão além do mel. Um dia, enquanto voava entre flores, ela percebeu que a verdadeira magia acontecia quando todas as abelhas trabalhavam juntas em perfeita harmonia. Maria começou a espalhar essa ideia entre suas irmãs abelhas. Pessoal, já pensaram em como seria incrível se todas nós dessemos o melhor de nós mesmas, mas não sozinhas? Quando cooperamos, voamos mais alto e mais longe. E assim, Maria introduziu o conceito do fluir coletivo. Essa filosofia sugere que, ao invés de competir, colaborar nos leva a conquistas maiores e mais doces. As outras abelhas ficaram intrigadas. Como assim, Maria? Perguntavam elas, enquanto continuavam a trabalhar. Maria, com seu jeito encantador, explicou: é simples. Quando cada uma de nós contribui com o que faz de melhor, criamos um fluxo onde todas ganham, porque o sucesso de uma é o sucesso de todas. A colmeia começou a mudar. As abelhas estavam mais felizes, a produção de mel aumentou e, de repente, o mundo delas parecia cheio de novas possibilidades. Então, da próxima vez que você pensar em abelhas, lembre-se da Maria e do seu fluir coletivo. Quem diria que uma simples abelha poderia nos ensinar tanto sobre a vida? Afinal, cooperar é realmente voar mais alto. E aí, você vai embarcar nessa ideia e deixar o fluir coletivo transformar sua vida também? Imagine um aplicativo que pega seus pensamentos mais profundos e os transforma em realidade. Parece incrível, certo? Mas, na nossa cidade, isso está causando maior alvoroço. As pessoas estão descobrindo que o que pensam pode realmente acontecer, e o resultado é um caos total. Prepare-se, porque você está prestes a entrar em um mundo onde a linha entre o pensamento e a realidade está ficando perigosamente turva. Este aplicativo misterioso baseia-se na teoria das realidades paralelas. A ideia é que cada pensamento cria uma nova realidade, uma nova linha do tempo onde aquilo que foi imaginado realmente acontece. Então, quando alguém pensa em ganhar na loteria, em uma dessas realidades paralelas, isso realmente acontece. Mas o problema é que todas essas realidades começam a se sobrepor, e o que era apenas uma fantasia se torna parte do nosso dia a dia, criando um verdadeiro pandemônio. As pessoas estão começando a evitar pensar em coisas negativas com medo de que se tornem reais. Imaginem só, você pensa em um monstro atacando a cidade só de brincadeira, e de repente ele aparece na sua porta. O aplicativo não vem com manual de instruções, e a cidade está tentando desesperadamente descobrir como colocar a situação sob controle. As escolas estão até ensinando meditação para as crianças, para que possam controlar seus pensamentos. Então, a próxima vez que você desejar algo, pense 2 vezes. Quem diria que um simples pensamento poderia ter tanto poder? A cidade inteira está em um estado de alerta constante, e as pessoas estão começando a perceber que, às vezes, a realidade que já temos pode ser mais do que suficiente. No fundo, essa é uma lição sobre cuidar do que desejamos e do poder que nossos pensamentos realmente têm. E aí, o que você pensaria se soubesse que poderia se tornar realidade? Imagine um mundo onde as cores têm personalidade própria e vivem em eterna harmonia. Ou quase isso. Hoje, vamos explorar o dilema cromático, um conceito filosófico onde as cores personificadas debatem valores e escolhas. E aí, será que nosso artista favorito deve ouvir o conselho do verde invejoso? Nosso artista, apaixonado por todas as cores, enfrenta uma dúvida: qual cor deve dominar sua próxima obra-prima? Ele adora todas as cores, cada uma trazendo um sentimento único e vibrante. Mas o verde, sempre com aquele tom de inveja, sussurra em seu ouvido: escolha-me, só eu posso trazer a verdadeira vida à sua tela. O artista hesita, pensando na influência de cada cor em sua criação. No meio dessa confusão colorida, surge o conceito filosófico do dilema cromático.
Essa teoria sugere que cada cor representa uma parte de nós mesmos. Assim como o artista, muitas vezes enfrentamos a escolha entre diferentes partes da nossa personalidade, cada uma querendo ser ouvida. Será que o verde invejoso realmente entende o que é melhor para a alma do artista, ou ele está apenas competindo por atenção? Enquanto o artista pondera, ele percebe que o verdadeiro valor está na harmonia entre todas as cores. Ao ouvir o verde, ele não precisa seguir cegamente seu conselho, mas pode usá-lo para equilibrar sua paleta. A beleza não está em uma única cor, mas na combinação de todas, criando um mosaico vibrante de emoções e ideias. E assim, ele decide que sua obra refletirá a complexidade e a riqueza de todas as cores, cada uma com sua própria voz. E você, já ouviu o conselho das suas cores internas hoje? Você já parou para pensar se os gatos têm crises existenciais? Imagina só, um gato sentado em sua almofada favorita, olhando a vida passar pela janela, quando de repente, um pensamento profundo invade sua mente felina: quem sou eu realmente? E qual é o meu propósito neste vasto universo? É aí que nasce a gatificação do ser, um conceito filosófico que só poderia vir de uma mente felina iluminada. Nosso amigo gato, chamado Senhor Bigodes, começa sua jornada filosófica por acaso, enquanto observa o reflexo de seus bigodes na tigela de água. Ele percebe que, assim como a água reflete sua imagem, o universo reflete sua própria essência gatuna. A gatificação do ser é, portanto, a busca por entender como cada experiência, do ronronar ao perseguir aquele ponto vermelho misterioso, contribui para a plenitude de sua identidade felina. Senhor Bigodes conclui que a verdadeira sabedoria está em aceitar sua natureza curiosa e independente, sem se preocupar com os julgamentos alheios. Afinal, o que importa é viver intensamente cada dia, seja caçando borboletas imaginárias ou simplesmente dormindo ao sol. Ele percebe que a vida é cheia de caixas para explorar, tanto literal quanto metaforicamente, e que cada uma é uma oportunidade de crescimento. E assim, Senhor Bigodes compartilha sua filosofia com outros gatos da vizinhança, que também começam a refletir sobre suas próprias existências. A gatificação do ser se espalha, inspirando gatos por todo o bairro a abraçarem suas peculiaridades e viverem com propósito. Afinal, no final das contas, todos nós estamos apenas tentando descobrir o que significa ser um gato nesse vasto universo. Imagine um cachorro que não só late, mas filosofa. Esse é o João, o cãozinho falante que decidiu revolucionar o mundo com sua nova filosofia chamada aleatorismo. Ele diz que a vida é uma sequência de felizes coincidências, e está aqui para provar que o acaso é, na verdade, o melhor roteirista de todos. Tudo começou quando João percebeu que suas caminhadas diárias sempre levavam a encontros inesperados, como encontrar seu amigo gato, Chico, bem na esquina do parque ou descobrir um osso enterrado que ele jurava não ter colocado ali. Ele começou a pensar, e se essas coincidências fossem na verdade pequenos presentes do universo? E assim nasceu o aleatorismo, a ideia de que abraçar o inesperado pode nos levar aos momentos mais felizes. João adora compartilhar suas ideias durante suas andanças pelo bairro. Ele explica que, ao invés de planejar cada passo, devemos nos abrir para o desconhecido e deixar que os acasos guiem nosso caminho. Afinal, foi num desses encontros não planejados que ele conheceu sua melhor amiga, a garotinha Ana, que sempre tem um petisco na mão e um sorriso no rosto. Então, da próxima vez que você se encontrar no meio de uma coincidência, lembre-se do João e do aleatorismo. Quem sabe aquele encontro inesperado ou aquela surpresa no seu dia não são apenas o universo conspirando para te trazer um pouco mais de alegria? Deixe o acaso te surpreender e descubra as maravilhas que ele pode reservar. Afinal, se um cachorro pode filosofar sobre a vida, quem somos nós para duvidar?